Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula do Google Planilhas, bem conhecido como Google Sheets. Hoje nós vamos utilizar a fórmula filter, ou no Excel, também conhecida como fórmula filtro. Hoje nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Nós temos aqui uma base de dados, né? E a gente quer realizar uma filtragem dinâmica. Como que nós poderíamos fazer isso sem utilizar uma ferramenta ou coisa do tipo, né? A gente vai ter que utilizar aqui uma fórmula, e essa fórmula é a fórmula filter. Então vamos lá aprender como é que a gente faz essa fórmula. Vamos aqui colocar aqui base de dados. Ajeitando aqui, pronto. A fórmula consiste da seguinte maneira: igual filter, intervalo, você vai selecionar toda a sua base de dados, ponto e vírgula, a condição. Eu no momento quero saber o seguinte: quais são as informações referentes ao local. Então eu vou escrever aqui, abre aspas. Toda vez que for escrever um texto, você deve colocar abrir aspas e fechar aspas. Aliás, antes de colocar o meu critério, eu tenho que escolher a coluna onde vai ser testado o meu critério, onde vai ser procurado o meu critério, que no caso é a coluna C. Eu vou selecionar toda a extensão da coluna C, vou colocar que seja igual a abre aspas São Paulo, fecha aspas e Enter. Pronto. Eu já estou filtrando dinamicamente essas informações aqui da base de dados. Se eu colocar aqui Mendes, São Paulo, automaticamente o Mendes, São Paulo aparece aqui, sem precisar de mais nada. Você pode esquecer, porque a fórmula ela vai puxar automaticamente essa informação de tudo que tiver dentro desse quadrado aqui, dessa base de dados. Feito isso, agora eu quero facilitar, sem ter que eu preciso escrever São Paulo. Eu não quero escrever São Paulo, eu quero que seja mais dinâmico, automatizado. Então o que eu vou fazer? Vou apagar esse exemplo aqui, vou criar uma areazinha adicional, uma área de auxílio. Essa área de auxílio aqui, eu vou lançar uma validação de dados. Eu vou colocar aqui local, que é o que eu quero, local. Eu vou clicar aqui com o botão esquerdo e vou procurar a opção validação de dados. Ou eu vou na ferramentas, aliás, dados e validação de dados, dá no mesmo. Eu vou escolher essa lista de um intervalo, eu vou clicar nessa área quadriculada aqui, selecionar o intervalo de dados e vou selecionar a extensão da coluna a qual eu quero procurar o local. Selecionei, dou um OK e salvo. Feito isso, todas as informações estarão aqui. Por exemplo, Amazônia. A partir do momento que eu colocar lá, ela vai aparecer aqui, facilitando muito todo o meu procedimento. Então, o que eu quero agora? Eu vou vir aqui na fórmula e vou reescrever ela de uma outra maneira. Filter, deixa eu apagar tudo aqui, igual filter, meu intervalo, que é tudo que é referente à base de dados que eu quero filtrar, ponto e vírgula, minha primeira coluna onde está a primeira condição a ser testada, tem que ser igual ao meu critério aqui, Enter. Deu erro porque não tem Amazônia aqui, mas se eu buscar por São Paulo, ele vai me trazer todos os dados referentes a São Paulo. Se eu colocar Rio de Janeiro, todos os dados referentes a janeiro, Rio de Janeiro, Brasília, e assim por diante, sucessivamente, todas as informações de maneira, né, aqui, Menezes e Érica, você pode ver Menezes Valparaíso e Érica também. Mas e se eu quiser com dois critérios? Por exemplo, se eu quiser filtrar por local e objeto. Tem como? Tem como. Eu vou até criar um campo aqui de objeto
para facilitar também fazendo uma validação de dados igual a gente fez com o local. Vou deixar aqui na negrito. Então a gente vai fazer novamente uma validação de dados, clicando com o esquerdo em cima da célula indo em validação de dados. Você clica nesse quadriculado, vai selecionar a coluna onde encontra-se o item que você quer, no caso o objeto, e salvar. Pronto, a partir de agora todos os objetos estarão sendo listados aqui automaticamente à medida que você adiciona ou retira. Pronto, feito isso, vamos reescrever a fórmula de uma outra maneira que nos permita filtrar por duas condições diferentes. Igual filter, abre parênteses, seleciona o intervalo da mesma forma, ponto e vírgula, abre parênteses, você vai selecionar a primeira coluna onde você vai testar a primeira condição, ela deve ser igual ao primeiro critério que você escolher, que é no local, que está nessa célula aqui. Fecha parênteses, você vai colocar o sinal de multiplicação, abre parênteses, a segunda coluna onde vai ser testado o segundo critério, que é a coluna objeto, deve ser igual à célula de objeto, e Enter. Quando você colocar, por exemplo, São Paulo e carro, ele vai trazer todas as pessoas que moram em São Paulo que compraram um carro. Se você buscar por outro objeto que não seja um carro, ele não vai trazer porque não tem. Mas se eu tivesse trocado o carro por camisa, ele traria aqui automaticamente. Se eu colocar um setor em um local diferente que não tenha camisa, ele vai me retornar erro. Então, assim, é uma fórmula muito dinâmica e muito útil. Vamos fazer um teste aqui, Valparaíso. Valparaíso é vestido. Ele me trouxe uma informação, porque tem Valparaíso, tem vestido, mas também tem Valparaíso, micro-ondas, e ele me traz. Então, com base no fato de atender esses dois critérios, ele vai me trazer as informações relacionadas. Brasília, casa, trouxe. São Paulo, carro, trouxe. Vou colocar mais um São Paulo aqui, carro. Automaticamente ele vai trazer as pessoas. Quais as diferenças da fórmula com dois critérios em relação a que tem apenas um? Na fórmula que possui dois critérios, você deve abrir um parênteses primeiro, porque você vai priorizar o cálculo dessa primeira expressão numérica, que é essa daqui. Se ela for atendida, o sinal de multiplicação diz que ele vai realizar uma nova procura com base nesse outro critério aqui, que no caso é verdadeiro. Se tudo for verdadeiro, ele vai retornar apenas o nome, local, objeto e preço de quem respeitar os critérios localizados nesta área. É para isso que serve a fórmula filter. É uma maneira dinâmica, fácil e altamente otimizada para qualquer tipo de procura numa base de dados que pode ter 1.000, 100.000 linhas dentro da sua planilha do Google Planilhas. Bom, gente, a aula de hoje é essa. Nós aprendemos a utilizar a fórmula filter, que pode ser utilizada com números. Inclusive, mais um exemplo aqui. Eu quero que me traga apenas os valores acima de R$100. Como é que a gente faria isso? Vamos lá. Filter, intervalo, ponto e vírgula, minha condição. Lembrando que quando for só uma condição, não precisa abrir e fechar parênteses no meio da fórmula. Basta você colocar o ponto e vírgula e selecionar a coluna onde vai ser testado o seu critério. No caso, como eu vou trabalhar números, eu vou utilizar a coluna E. Então, tudo que for igual a, deixa eu ver aqui, R$100, eu quero que ela me traga R$100, pronto. Ele me trouxe a Alessandra e a Érica, Rio de Janeiro e Valparaíso, com o objeto cadeira e vestido, que seja igual R$100. Como vocês podem ver, Érica
e Alessandra. Mas e se eu não quiser exatamente 100? E se eu quiser tudo que seja diferente de 100 reais? Você vai colocar o sinal de setinha para a direita, setinha para a esquerda, ou maior e menor, um em contraparte ao outro. Você vai colocar o número 100, ou seja, todos os valores que forem diferentes do número 100 serão listados abaixo. E se eu quiser um valor menor que 100, você vai utilizar o sinal menor que 100. Ou se eu quiser um menor e igual a 100, você vai utilizar o sinal de menor e o igual a 100. Então 100 também aparece, mas o que for abaixo dele também. Da mesma forma, se eu quiser um valor que seja maior que 100, ou um valor que seja maior ou igual a 100. O 100 aparece e todos os valores acima de 100 também. Então, gente, agora sim, vamos finalizar a aula de hoje e qualquer coisa é só deixar aí nos comentários e fiquem com Deus. Até a próxima.